Boa noite. Vou começar a aula de hoje, então, fazendo um resumo. É uma aula, vai ser um pouco extensa, então, como são matérias que a gente já viu, vou tentar passar um pouco mais rápido por elas. A minha ideia é que deixar uma listinha de exercício para vocês. Nessa quinta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo, e aí a gente corrige se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. E na quinta mesmo eu já vou liberar para vocês a atividade avaliativa, porque assim vocês têm uma semana que até dia 15, quando vai o nosso curso, para entregar. Aí provavelmente na terça que vem, na aula gravada, eu vou corrigir algum exercício, alguma coisa, ou se vocês tiverem ainda dúvida de alguma coisa, eu posso fazer uma aula com as perguntas, tirando dúvidas que me mandarem. A gente combina na quinta-feira. Então vamos lá. Então, summary matter, resumo da matéria, tudo que a gente viu até agora. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Foi, isso aí. Então, a primeira matéria que foi prepositions. A gente estudou prepositions of time, introduz informações sobre quando algo acontece. As principais são in, on, at, before, during and after. Então, after the break, I will do my homework. Depois do intervalo, vou fazer minha lição. I will be, e coisas assim. Depois a gente estudou prepositions of place, que introduz informações sobre algo, sobre onde algo se localiza ou ocorre. As principais são in front of, behind, side, between, among, inside, outside. Então, in the picture, I'm in front of my mother. Na foto, eu estou na frente da minha mãe. E prepositions of movement. Introduz informações sobre o movimento de uma pessoa, animal ou objeto de um lugar para o outro. Geralmente usados como verbos que indicam movimentos. As principais preposições de movimento são o to, o towards, o from, o around, o into, o out of, o up and down. Então, I will go, I'm up in the sky. Eu estou lá em cima no céu. Então, eu estou indo em direção ao céu. Depois a gente estudou present continuous with sense of future. Então, utiliza-se present continuous para se referir ao futuro quando se trata de planos ou acordos sobre os eventos futuros. Nesses casos, existe indicação de que mais uma pessoa está ciente do fato e de que já houve alguma preparação para ele ocorrer, mas não há uma determinação de horário. Então, por exemplo, I'm meeting Jim at airport. Eu vou encontrar o Jim no aeroporto. I'm leaving tomorrow. Eu vou partir amanhã. We are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda. Ainda sobre present continuous with sense of future. Se um evento no futuro com seu horário fixo ou estiver programado para acontecer habitualmente, utiliza-se o simple present. Então, we have a staff meeting every Monday. Nós temos uma reunião de equipe toda segunda. Como é toda segunda, a gente usa o present, simple present. Agora, we are having a staff meeting next Monday. Nós teremos uma reunião de equipe na próxima segunda, que está marcado para acontecer só uma vez, a gente usa o present continuous. Geralmente, ao invés do tanto o be going to quanto o present continuous future, podemos utilizar também a expressão be going to, uma vez que ambos fazem referência a eventos futuros, quando há um grande envolvimento da parte de quem fala no processo de tomada de decisão do evento. Então, I'm going to have a drink with you after the film, or I'm having a drink with you after the film. Eu vou tomar, ou eu vou tomar um drink com o Jill depois do filme. Present Perfect Simple. Então, a estrutura é o has ou have mais o past participle. Então, para formar o present perfect simple, acrescenta-se o ed no final dos verbos regulares. Alguns verbos mudam sua escrita ao acrescentar o verbo ed. Por exemplo, o verbo to study, a gente tira o y e acrescenta o ied, então fica study. Alguns verbos não seguem as regras regulares, eles são irregulares. E eu já coloquei para vocês uma tabela no Classroom. Se alguém tiver ou não achar, me fala que eu mando de novo. E quando a gente fala nas pessoas no he, she, it, utiliza-se o has. Quando a gente fala no I, you, a gente usa o have. Então, present perfect simple na forma afirmativa. Temos o sujeito mais o verbo auxiliar has ou have, mais o verbo no participo. No participle. Então, you have worked here since May. Você trabalha aqui desde março. Então, you é o sujeito,
Have é o verbo auxiliar. Worked é o verbo no participo. Present Perfect Simple na forma negativa. Sujeito mais verbo auxiliar has ou have, mais o not, mais o participle. Então, she has not studied since she left the school. Ela não estuda desde que sua escola. Então, she, sujeito, has, o verbo auxiliar, not, e o participle. Present Perfect Simple na forma interrogativa. Utiliza-se o Present Perfect Simple quando se pergunta sem precisar o período ou tempo. Have you eaten Korean food? Você comeu comida coreana? Have you ever been to China? Você já esteve na China? A gente não quer saber quando ele comeu a comida coreana ou quando ele esteve na China. É só se já comeu e se já esteve na China. Então, as principais diferenças entre Present Perfect Simples e Present Perfect Continuous. Present Perfect Simples, mais que seja um tempo que expressa o presente, a ação teve início em algum ponto do passado, porém ela continua verdadeira. Estrutura é o have ou has mais o past participle do verbo. Quando utilizar ações que acabaram de acontecer, ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente, ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente, ações que ocorreram no tempo não precisas, coisas que você nunca fez. Já o Present Perfect Continuous também se coloca em um meio termo entre o passado e o presente, porém esse tempo verbal serve para dar ênfase ainda maiores ações e sua continuidade. A estrutura é o have, has, mais o been, mais o verbo com ing. Então, a gente utiliza em ações que terminaram recentemente, ações que terminaram no passado e se estendem até o presente. Então, no Present Perfect Continuous, a gente quer dar ênfase à ação e à continuidade. E aqui a gente quer falar de alguma coisa que teve início no passado e continua verdadeira até hoje. É muito sutil a diferença, é mais no uso mesmo do dia a dia, mas é como a gente vai ver nos estudos. Tipo, como a gente viu vários exercícios, eu vou colocar mais alguns para vocês hoje. Agora, interrogative sentence. A estrutura principal de uma sentença interrogativa é o auxiliar verbo auxiliar, mais o subject, o sujeito, mais o main verb, o verbo principal. Então, interrogative sentence without auxiliary verb. Se o verbo for um auxiliar, a interrogação é construída sem o verbo auxiliar do, de, does. Have you read this book? Você leu este livro? Então, o have, como a gente viu, é um verbo auxiliar. Por isso a gente não coloca o verbo do. Então, a gente só põe o have, o have, you read, que é o verbo principal, e o you, que é o subject. Interrogative sentence with auxiliary verb. Se o verbo for principal, a interrogação frase é construída com o verbo auxiliar de, does. Como sempre, depois do verbo auxiliar, acrescenta-se o verbo no infinitivo sem o to. Então, does Kevin drink alcohol? Kevin bebe álcool? Então, does é o verbo auxiliar. Kevin é o subject, o subject, drink, alcohol. Então, vai depender se a frase tem um verbo auxiliar, como tem no primeiro caso, então fica com o próprio verbo auxiliar da frase, o have. Se não tem, a gente coloca como verbo auxiliar o do, o did ou o does. Então, vai depender de como a gente quer fazer a pergunta. Interrogative sentences we answer yes or no. As perguntas que existem respostas curtas, como sim ou não, são as mais comuns. Nos tempos simples, que são present simple e past simple, o presente e o passado, coloca-se o verbo auxiliar antes do sujeito. Does she eat meat? Ela come carne? Aí, como resposta fica yes, she does, or no, she doesn't. Sim, ela come, ou não, ela não come. Quando o verbo principal for o to be, no presente simples, no passado simples, no presente continuous ou no passado continuous, né? Não utiliza-se o verbo auxiliar. Desse modo, traz o verbo to be para frente do sujeito. Então, não tem o uso do, does e do did. Então, fica Are you busy right now? Você está ocupado agora? Is he working today? Ele está trabalhando hoje. Were they there last week? Eles estavam aqui semana passada. Was he feeling sick again? Ele estava se sentindo doente de novo? Então, só tem que prestar atenção no tempo verbal e utiliza o verbo be, to be no tempo verbal correspondente à frase. Ainda, nos tempos perfeitos, que são o present perfect, present perfect continuous, presente perfeito contínuo, past perfect, passado perfeito, past perfect continuous, passado perfeito contínuo, os verbos auxiliares have, has, had, passam para frente do sujeito, ou seja, nesses casos dos tempos contínuos, o verbo to be continua depois do sujeito. Então, Have you
been there recently, então have, verbo auxiliar, e o sujeito, e o been, que é o verbo to be, depois. Então, você esteve lá recentemente. Has he slept these past few days? Ele dormiu bem nesses últimos dias? Então, aqui também você vê que o verbo ficou depois do sujeito. Então, ficou o verbo auxiliar, o sujeito e o verbo. Agora são as questions with modal verbs. Os verbos modais would, can, might, should, will ou how são colocados antes do sujeito na sentença interrogativa. Então fica: Would you do me a favor? Você me faria um favor? Can you help me? Você poderia me ajudar? May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Então esses verbos sempre ficam antes do sujeito, tá? Eles têm meio que uma função de verbo auxiliar, mas eles são verbos modais, que são diferentes, são só esses. Would, can, may, should ou will. Agora, indirect questions. Não precisam vir com ponto de interrogação, uma vez que a pergunta é feita de maneira indireta. Às vezes demandam respostas, mas são mais uma declaração do que uma pergunta. Então, I was wondering if you are coming to the movie. Eu queria saber se você vem ao cinema. He asked me if I still want to eat the dinner. Ele me perguntou se eu ainda queria comer o jantar. Então, assim, você vê que tem uma pergunta embutida, né? Mas não necessariamente eu estou dando uma resposta. Eu não preciso dar uma resposta quando eu estou conversando com alguém. Question words. As question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Eles são empregados antes do verbos auxiliares e dos verbos modais. Com exceção do how, todas as palavras começam com WH. E por isso são chamadas também de WH words. Então, question word, who, função de sujeito. Quem, who are you? Quem é você? Whom, função de objeto. Quem, whom did you call? Quem te ligou? Então, aqui no primeiro, eu quero perguntar quem é você, eu estou perguntando para o sujeito da ação. Aqui, quando eu pergunto quem te ligou, eu estou perguntando quem fez a ação. Não é você, necessariamente. Whose, de quem. Whose pens and books are these? De quem são essas canetas e esses livros? Why, por quê? Why do you say that? Por que você diz isso? Which, qual, quais. Which do you want? Qual você quer? What, o que, qual. What do you do? O que você faz? Where, onde. Where is Jonas? Onde está o Jonas? When, quando. When do you arrive? Quando você chega. How, como. How are you? Então, como a gente viu, o how pode ser how old, qual cidade, how many, how much. Ele sempre vai vir acompanhado geralmente de uma outra palavra, e ele é o único que não é começado com WH, não é um pronome interrogativo com WH. Todos os outros são. Agora, a última matéria que a gente tratou nas aulas foram as question tags. Nas question tags é necessário checar a primeira fase. Se for afirmação, a question tag será uma pergunta negativa. She likes to play soccer, doesn't she? Ela gosta de jogar futebol, não gosta? My sister will buy a new house, won't she? Minha irmã vai comprar uma casa nova, não vai? Então, você vê que a tag question vai sempre corresponder ao tempo. Então, aqui é she likes and doesn't. Will, won't, você vai sempre ter correspondência se for afirmação e a negação. Se for a negação, a question tag será uma pergunta afirmativa. You have not finished the homework, have you? Você não finalizou a lição de casa, finalizou? There is not enough time, is there? Não há tempo suficiente. Como eu disse nas aulas, é uma estrutura que não existe basicamente em português, então é difícil para a gente entender. Mas elas são muito, quando a gente lê em inglês, muito objetivas, no sentido de que você observa o verbo, e se é o tempo verbal, e se é qual o verbo que está sendo utilizado, e se é afirmativa ou uma frase afirmativa ou negativa, para saber como vai ser a tag question, porque a tag question vai acompanhar no mesmo tempo verbal, geralmente o mesmo verbo, porque é sempre have, o be, o will, e quando não é nenhum desses, a gente põe no does, que é um verbo auxiliar. E aí, se for afirmativa, a question tag negativa. Se for frase negativa, question tag positiva, afirmativa.
Agora a gente vai tratar do gerund and infinitive. Gerund. Gerúndio é uma forma verbal caracterizada pela terminação do verbo com ing. O uso do gerúndio depende da situação, mas existem algumas regras para o seu uso. Após preposições. There is no hope of finding survivors. Então, o of é uma preposição. O verbo find é no gerúndio. Não há nenhuma esperança de se encontrar sobreviventes. Após os verbos come, go, admit, avoid, appreciate, consider, continue, delay, deny, enjoy, escape, finish, imagine, keep, miss, practice, resist, suggest, stop, try, understood. Esses verbos, assim, é bom vocês lerem de vez em quando, tudo para ir fixando aos poucos, para ficar intuitivo quando vocês estiverem fazendo umas questões. Então, I enjoy listening to music. Eu curto ouvir música. I continue studying day by day. Eu continuo estudando dia a dia. Após as expressões, ainda se usa o gerúndio. Após as expressões, can't stand, não pode suportar, não pode tolerar. Então, I can't stand boring people. Eu não tolero pessoas chatas. E após a expressão, it's worth, vale a pena. It's worth working on the weekends. I generally receive a lot of money. Vale a pena trabalhar nos fins de semana. Eu geralmente recebo muito dinheiro. Infinitive. O infinitivo é a forma original do verbo, que pode aparecer com ou sem a partícula to. Novamente, o infinitivo depende da situação para ser utilizado, além de destacar os seguintes usos do infinitivo. Utiliza-se o infinitivo sem o to após os verbos modais, que são can, could, must, should, may, might. Então, you can work today, não é? Então, não tem o to, então não coloca o to nesse caso. Então, you can work today, você pode trabalhar hoje. E depois dos verbos auxiliares do and will. He will call you tomorrow morning. Ele te ligará amanhã de manhã. Então, nesses casos, a gente não usa o to. Então, não ficaria to work nem to call. É só work and call. Agora, Peraí. Então, eu estava repetindo o slide. Isso tudo bem, a gente vai ler de novo. Então, aqui só. Depois das conjunções but, except, a gente também não usa o infinitivo com o to. Então, fica my boss said I could do everything on the company, except arrive late to work. Meu chefe disse que eu poderia fazer qualquer coisa na empresa, menos chegar atrasado para trabalhar. Então, but and except, o arrive fica só o verbo no infinitivo sem o to. Então, não fica arrive to, fica só arrive. Agora, utilize-se o infinitivo como to após os verbos tell, invite, teach, want, invite, remind, wish, desire. I invited my sister to have lunch with me. Eu convidei a minha irmã para almoçar comigo. Então, aqui tá vendo que tem o to have, que é o verbo no infinitivo com o to. E depois adjetivos e palavras. True, enough, the first, the last, the only. Então, you are too elderly to work on this company. Então, true and elderly, que é um adjetivo. Então, to work não é só work. Você é muito velho para trabalhar nessa empresa. Conditional sentences. As conditional sentences são frases bem comuns em inglês. E, de regra, no inglês, existem 5 construções de condicionais. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional e mixed conditionals. Elas são orações condicionais, né? E recebem esse nome porque precisam de uma condição, como algo que você deve fazer, uma situação que precisa existir para que a outra aconteça. Então, elas sempre vão ser uma condição, vão precisar de uma função, elas sempre vão precisar de um complemento, elas nunca vão estar sozinhas, essas frases. Zero conditional. A zero conditional, condicional zero, é utilizada para fazer referência a verdades gerais, regras e fatos científicos. A zero conditional aborda situações que frequentemente serão consideradas verdadeiras, fatos, e as que podem tornar-se ou não verdadeiras. Trata-se de uma condição aberta, que indica que uma coisa pode ser verdadeira ou tornar-se verdadeira. E a estrutura é if, no simple present, que é a oração condicional, então o if no presente simples, e mais o simple present, na oração principal. Então, zero condition é sempre no simple present, no presente simples. Então, exemplo, if I get up late, I miss the school bus. Se eu me levanto tarde, eu perco o ônibus. Então, I get no simple present, I miss no simple present.
As ordens das orações podem ser alteradas, retira a vírgula, como no exemplo. The roof gets wet if it rains. O telhado fica molhado se chove. Então, the roof gets wet if it rains. O get e rain tá com S porque a gente está falando de um it, né? Do terceiro sujeito, então por isso que tem o S. Na zero condition apenas, a conjunção if pode ser substituída por when. É um caso que você tem a condicional sentence sem longe da condição if, que é bem mais difícil. Então fica. When you read a lot, you improve your vocabulary. Quando você lê muito, você melhora seu vocabulário. If you read a lot, you improve your vocabulary. Se você lê muito, você melhora seu vocabulário. Você vê que tem o mesmo sentido, só que com palavras diferentes. Também pode-se utilizar a zero conditional para dar ordem às suas instruções. A oração condicional, então, terá a seguinte estrutura. If no simple present e infinitive without to. Então, a oração principal fica no infinitivo, sem o to, e a oração condicional fica no simple present, no presente simples. If I get late, start the meeting without me. Então, a oração principal é essa, start the meeting without me. Não é to start, é start the meeting without me. E a oração condicional, if I get late, que é got, get, que tá na principal. Então, se eu me atrasar, começa a reunião sem mim. First condition. A first condition, o primeiro condicional, é utilizado em frases que falam sobre uma possível ou provável situação no futuro que tem a possibilidade de ocorrer. Trata-se de uma condição aberta, que indica alguma coisa pode ser verdadeira ou tornar-se verdadeira. A estrutura é if, no simple present, da oração condicional, e will mais o verbo, na oração principal. Então, aqui não é simple present, tem o will mais o verbo. Exemplo, if I go to London, I will visit my friend Mary. Se eu for a Londres, eu vou visitar minha amiga Mary. A ordem também pode ser alterada e retira a vírgula. I will see the Mona Lisa if I go to Paris. Eu vou ver a Mona Lisa se eu for a Paris. I will. Se aqui tem dois. Desculpa. E I go. A second condition, o segundo condicional, é utilizado para falar de situações imaginárias ou improváveis de acontecer no momento. Na língua inglesa, a second condition é utilizada para falar de situações presentes ou futuras impossíveis ou improváveis na realidade. Então, seriam situações hipotéticas. A estrutura é if no past simple, oração condicional, would, could, might, mais o verbo no infinitivo na oração principal. Exemplo, if I had your number, I would text you. Se eu tivesse seu número, eu te mandaria uma mensagem. A ordem também da oração pode ser alterada e retira a vírgula. I would save a lot of time if I bought a car. Eu economizaria muito tempo se eu comprasse um carro. Então aqui usou-se would, né, como a gente falou. O verbo no infinitivo, text and save. E o simple past, o past simple, né? Had and bought. Observação. Podemos observar que o tempo verbal na oração do if passado sempre é usado para mostrar o distanciamento da realidade, indicando uma situação inimaginável, isto é, pouco provável de ocorrer ou até mesmo impossível. A third conditional, terceira condicional, faz referência ao passado. Esse caso fala de uma situação irreal e hipotética que poderia ter sido o resultado de determinada ação. Third conditional é usado para situações hipotéticas passadas, isto é, um passado transformado com um resultado diferente. Então, a estrutura da third condition é if no perfect past, da condicional, a oração condicional, e o would, could, might, have no past participle, oração principal. Exemplo, if we had rented that apartment, we could have lived together. Se nós tivéssemos alugado aquele apartamento, nós poderíamos ter morado juntos. Então, está falando que se tivesse acontecido uma coisa hipoteticamente no passado, ou de uma consequência também hipotética no presente. A ordem das orações podem ser alteradas se eu tiro a vírgula como exemplo. They would have traveled if the rain had stopped sooner. Eles teriam viajado se a chuva tivesse parado antes. Então, se a chuva tivesse parado antes, que é uma situação hipotética, eles teriam viajado. Mixed conditions também são as condicionais mistas. Usamos essas formas para falar sobre algo que aconteceu no passado que não pode ser mudado, mas cuja consequência está no presente. Seria uma junção da third e da second conditions. Então, seria if mais had mais past perfect mood. Exemplo, if I haven't worked until late at night, I wouldn't be tired today. Se eu não tivesse trabalhado até tarde da noite, eu não estaria cansado hoje. Então, aqui tem o if, o verbo had, pode ser tanto no afirmativo, como, que é had ou hadn't, ou had not.
work no past worked, no past perfect. E o would, que pode ser would ou wouldn't, também está presente. Então, relembrando, a zero condition usado quando há 100% de certeza de acontecer. Retrata fatos científicos, verdades gerais, instruções, fatos que sempre ocorrem. A first conditional é usada quando é provável de acontecer e fala sobre eventos que podem ocorrer no futuro. A second condition é usada quando a situação é muito provável de acontecer ou imaginária. Podem ser fábulas sobre situações que poderiam ser diferentes da realidade do momento. E a third conditional é usado quando a situação é hipotética, fala de situações que poderiam ter sido diferentes no passado. No Classroom também eu coloquei para vocês na aula, acho que da second e third conditional, um resuminho no Word para ajudar, mas como ninguém falou que teve dúvidas nada sobre isso, acredito que esteja tudo bem. Se tiver algum problema, a gente discute na quinta. A palavra da chave da aula de hoje vai ser airplane, avião. E é isso, eu espero vocês. Eu vou ver se eu consigo terminar a lista para colocar ainda também hoje, terça, para vocês, mas se não, amanhã, quarta-feira, estourando, vai estar para vocês. E provavelmente, como eu falei, eu vou liberar a atividade avaliativa essa quinta, porque as nossas aulas vão só até quinta que vem, então para vocês terem uma semana para fazer. Tá bom, inclusive eu posso dar até sexta para ficar mais dias, tá? Então é isso, até logo.